O que faz diferença é para ele ter um desempenho sempre constante. Vocês têm que saber que faz diferença, sim, a pessoa que refresca o fermento mais vezes do que a pessoa que refresca menos vezes. É como você deixar uma pessoa sem comer. O ciclo de reações químicas que acontece em qualquer organismo vivo se modifica, porque a gente tem que gerar energia para sobreviver. Então, uma vez que você precisa gerar energia, existem outros ciclos de metabolismo que você vai ativando e alterando. Isso também acontece no nosso fermento. Então, disso depende a funcionalidade correta dele. Quando a gente sempre alimenta com a mesma farinha, faz diferença. Quando você fica modificando o nutriente que você vai dar, cada hora ele tem um comportamento, porque isso vai mudar a atividade, vai mudar o padrão de fermentação, que vai mudar a textura da massa, que vai mudar a resposta no forno. Então, isso é muito complicado, tá? A não ser que você esteja disposto a viver nessa vida bandida e perigosa, tudo bem, fica trocando a farinha. Mas não é uma recomendação minha e não faz muito a recomendação da maioria das pessoas. A maioria das pessoas que tem um padrão de pão, que tem um produto estável, seja para venda ou seja para produção em casa, são pessoas que têm uma constância de alimentar com no máximo 2 farinhas, geralmente uma. E aí, se não comprar de jeito nenhum, tem uma segunda, plano B. Temperatura, demoradia. Quando você tá com esse fermento muito no frio, ele é diferente de um fermento que não está num frio polar de geladeira. Coloca no lugar menos gelado da sua geladeira. A geladeira tem várias faixas de atividade, você procura lá o lugar que está menos frio. Porque no menos frio, você vai ter mais atividade das Saccharomyces. Todo mundo, até quem não sabe fazer pão, sabe que o pão aumenta de volume quando está fermentando. Mas quem faz esse aumento de volume é Saccharomyces, é levedura. E ela gosta muito de trabalhar num ambiente um pouquinho mais quente. Quente que eu digo o quê? 21 a 26 graus ela gosta muito. Mas você não precisa guardar seu fermento a essa temperatura. Quando você tira para fazer a alimentação, a sua farinha e a sua água, entrando nessa temperatura, já dão uma elevada de temperatura. Mas o tempo que você vai deixar ele do lado de fora, numa temperatura ambiente controlada, e dá um tempo, ele já vai crescer. E aí você já vai trabalhar. Conforme você vai fazendo isso mais vezes, você vai ficando mais craque nisso e você vai, aos poucos, descobrindo o padrão do seu fermento. Se você não tem o padrão do seu fermento, não precisa se desesperar. Você pega e começa a fazer o padrão do seu fermento hoje. Não adianta também você fazer todo esse trabalho de querer uma fermentação natural e achar que não deve controlar a temperatura. Você deve controlar a temperatura, sim. Principalmente a temperatura que você está deixando esse fermento crescer quando você dá alimentação ou quando você guarda. Se você não tem controle, não tem parâmetro, você nunca vai ter parâmetro de tempo de atividade ótima do seu fermento.